A Ferrari não testará a nova suspensão traseira hoje porque foi adiada para o dia de amanhã. A Ferrari entrou na pista hoje com a escuderia Ferrari 23 para realizar filmagens promocionais. Contudo, o real teste na suspensão traseira ocorrerá amanhã. Assim, em vez de haverá 2 dias de filmagem, hoje e amanhã. Aproveitando o teste do carro anterior, de 2023, enquanto amanhã, no dia de filmagem, será o carro de 2025, poderá usar até 200 km disponíveis para testar a nova suspensão traseira. Assim, o compromisso fica para amanhã. Porém, no vídeo de hoje, quero aprofundar o que veremos amanhã sobre a suspensão traseira, como realmente mudará o comportamento do escuderia Ferrari 25 e também a estrutura técnica da suspensão. Precisamos discutir horas no túnel de vento e a situação entre Hamilton e Jock Clear. Enfim, há muitos tópicos para tratar, então comecemos já. Mas antes, por favor, deixe um like de apoio e agora vamos ver tudo em detalhes. Durante as filmagens comerciais, a Ferrari testará na pista as novidades aguardadas usando os 200 km permitidos. Até agora, o novo sistema de suspensão passou pelos testes virtuais no simulador e pelos testes no banco dinâmico, mas sem a confirmação da pista, tudo permanece teórico. O objetivo é claro, melhorar o comportamento mecânico da escuderia Ferrari 25, tornando-a menos sensível às várias ações de altura do solo e ampliando a janela de funcionamento ideal dos pneus. O projeto da nova suspensão exigiu meses de desenvolvimento. O ponto principal é reposicionar o braço dianteiro do triângulo superior, encontrando uma ancoragem na caixa de câmbio, capaz de suportar as cargas sem comprometer o peso ou a integridade estrutural. A transmissão, feita de materiais compostos ultraleves, impõe espessuras mínimas e geometrias compactas, mas os pontos de fixação dos braços da suspensão devem garantir rigidez absoluta, especialmente com um esquema de tirante como o escolhido para o escuderia Ferrari 25, ou seja, o pull road na traseira. Simulações indicam que o novo fundo e a suspensão poderiam gerar um ganho de aproximadamente 1/10 por volta, insuficiente para superar os 238 pontos de desvantagem da McLaren. É pouco, mas suficiente para assegurar a segunda posição no Campeonato Mundial de Construtores. Esse é o verdadeiro objetivo da Ferrari? De fato, o cerne desta atualização. No reposicionamento dos braços da suspensão traseira, em particular, trabalha-se para avançar a ancoragem do braço superior frontal e a do triângulo inferior traseiro. O objetivo é reduzir a rolagem e o arfamento e garantir uma plataforma mais estável em curva e um carro mais rígido nas curvas rápidas. Isso significa manter a mesma altura do solo e, portanto, o fundo mais estável e paralelo ao asfalto. Dessa forma, pode-se gerar mais carga de maneira indireta. É o caminho que já recompensou a McLaren e que a Ferrari está perseguindo. Mas não é apenas mecânica, com essa atualização. Na verdade, os braços tornaram-se verdadeiras superfícies aerodinâmicas e cada movimento deles impacta na eficiência geral do veículo. É por isso que a Ferrari também trabalhou nas capas dos braços, adaptando-as à nova posição para garantir a máxima eficiência aerodinâmica possível. O novo fundo e a suspensão traseira trabalham em sinergia para funcionar da melhor maneira possível. Esta atualização é assim. Importante porque serve para estabilizar a plataforma aerodinâmica e direcionar os fluxos para o difusor. E depois dos testes no simulador em túnel de vento e no banco dinâmico, o Mugello representa a primeira verificação na pista, aguardando o teste definitivo, que será em Spa na próxima semana. E lá veremos oficialmente se esta nova Ferrari dará os resultados esperados que também vimos nas simulações. Paralelamente, o trabalho na direção hidráulica prossegue. Uma bomba mecânica gera pressão hidráulica que atua em um cilindro conectado à cremalheira da direção. A modulação da força ocorre através de uma válvula rotativa controlada por uma barra de torção que se deforma de acordo com o esforço do piloto no volante. A isso se soma a gestão eletrônica, uma unidade EQ que recebe dados de sensores de torque, pressão, velocidade e carga, ajustando em tempo real a resposta do sistema. Mas em Silverstone, um dos circuitos mais exigentes em termos de cargas laterais, algo deu errado. A suspeita é que houve um desalinhamento entre a nova cinemática das suspensões e a calibração da direção assistida, com variações de carga e deformações estruturais que geraram um feedback incoerente ao volante. Se ocorrerem microflexões nos braços das suspensões ou na direção, o piloto pode perceber um jogo irritante ou variações de torque no volante, mesmo que a direção das rodas permaneça correta. Em Silverstone, a excursão das suspensões dianteiras, especialmente na presença de rápidas variações de carga, como em meio-fios ou curvas rápidas em apoio, pode ter sobrecarregado o sistema de assistência não calibrado. Para compensar essas solicitações,
Para otimizar a direção, os técnicos trabalharam na assistência variável conforme a velocidade, curva de torque e sensibilidade do ângulo de direção da escuderia Ferrari 25. E atenção para Hamilton, que conversou com Jock Clear para indicar os rumos do desenvolvimento para este ano e o próximo. Ele procura um aliado interno na Ferrari para tentar direcionar a equipe de acordo com suas necessidades. A Ferrari está se preparando para construir o carro de corrida do futuro. Lewis Hamilton, 7 vezes campeão mundial, deseja ter voz ativa em sua primeira temporada na Ferrari. Além de piloto, nos bastidores, ele trabalha para levar à equipe italiana uma abordagem mais próxima à experiência que teve na Mercedes. E sua influência pode crescer já nos próximos desenvolvimentos. Ao seu lado, há um aliado valioso, Jock Clear. Engenheiro de pista histórico, já ao lado de Hamilton nos tempos da Mercedes e agora figura-chave da Ferrari Driver Academy e do desenvolvimento técnico. O ano de 2025 pode ser visto como um ano de transição, mas Maranello olha além. O futuro de Frederic Vasseur permanece incerto, mas a Ferrari espera um salto de qualidade. Hamilton confirmou que quer contribuir para este processo, tentando imprimir uma mudança na mentalidade e no método de trabalho da equipe. Enquanto a Ferrari espera o veredito final do dia de filmagem de Mugello, a influência de Hamilton nas futuras escolhas técnicas tende a aumentar. E quem revela nos bastidores é Simon Lazenby da Sky Sport, que contou como Jock Clear é o primeiro a insistir para que na Ferrari se ouçam as indicações de Hamilton. Jock trabalhou com Lewis na Mercedes e agora na Ferrari. É ele quem está dizendo alto e claro para dar ouvidos a Lewis porque seu feedback é incomparável. Hamilton trouxe para Maranello sua experiência de décadas e quer contribuir para construir a Ferrari do futuro. A verdadeira questão é se ele será ouvido dentro da Ferrari e se conseguirá mudar o jogo. Também surgiu uma história de bastidores sobre os freios Brembo usados pela Ferrari. Por que a Ferrari sempre instrui Charles Leclerc pelo rádio a fazer lift and coast em todas as corridas? Uma frase que agora deixa os fãs da Ferrari arrepiados e que se repete corrida após corrida. Mas o que é essa técnica e por que parece afetar apenas a escuderia Ferrari? 25. O Lift and Coast é uma estratégia de condução que envolve soltar o acelerador antes do ponto de frenagem, deixando o carro deslizar para reduzir o estresse no sistema de freios. Serve para manter as temperaturas dos discos e pastilhas de carbono e evitar o risco de vapor lock. O superaquecimento do fluido de freio que pode prolongar o curso e o pedal e comprometer a segurança na frenagem. Andrea Algeri, responsável pelos clientes da Fórmula 1 da Brembo Racing, explicou bem: se você não fizer o lift and coast, corre o risco de colocar todo o sistema em crise. O disco e a pastilha superaquecem, o fluido pode ferver e a sensação se perde. Torna-se um risco concreto para o piloto. E então, o problema da Ferrari não é o sistema de freios. O verdadeiro problema não está tanto nos freios em si, mas no projeto do escuderia Ferrari 25. Cada equipe personaliza as entradas de ar e os dutos internos para otimizar os fluxos de resfriamento entre discos, pinças e pneus Ferrari. Teria optado por uma solução mais radical para melhorar a aerodinâmica, porém resultando em maior superaquecimento dos freios. É um compromisso que penaliza Leclerc, Hamilton e principalmente Schalke, que explora ainda mais os freios dianteiros. Por que só a Ferrari faz isso? Porque é um projeto mais extremo que os outros no que diz respeito ao resfriamento das entradas de ar dos freios, que por outro lado são um ponto forte da McLaren, que consegue resfriar melhor os freios sem perder eficiência aerodinâmica. E então, é um problema da Ferrari e especificamente do Leclerc, que usa mais os freios na frente, tendo uma traseira mais instável, e por isso sofre mais com esse problema do que Hamilton. Mas vamos ver as novas limitações ao contrato por diferença para o próximo ano também. A partir de 2021, a Fórmula 1 aplica o sistema de restrições de testes aerodinâmicos, uma espécie de handicap técnico que regula o número de horas de simulação. Contrato por diferença e túnel de vento com base na classificação do Mundial de Construtores. Na véspera do Grande Prêmio da Áustria 2025, a Federação Internacional de Automobilismo revisou as cotas de teste. Uma mudança que pode impactar decisivamente não só a segunda metade da temporada, mas também o desenvolvimento dos veículos. Para 2026, quando os novos regulamentos técnicos entrarão em vigor, as novas porcentagens de tempo disponível são em relação à base de referência de 320 corridas em túnel e 2.000 simulações ICFD a cada 2 meses. McLaren lidera com 70% das horas disponíveis, seguida pela Mercedes, 75%, Ferrari, 80%, Red Bull, 85% e as demais equipes. É curioso notar como a Aston Martin se encontra em 8º lugar entre 10 equipes com 105% das horas disponíveis em túneis de vento. A Ferrari poderia usar a nova margem para impulsionar o desenvolvimento da escuderia Ferrari 25 e buscar resultados concretos ainda este ano. Tendo mais horas disponíveis do que a McLaren e a Mercedes, a Red Bull parece intencionada a desenvolver recursos apenas para 2026.
A Mercedes é talvez a mais penalizada entre as equipes de ponta, pois não está tão avançada quanto a McLaren, mesmo com menos horas de desenvolvimento. Sobre as horas no túnel de vento, a Ferrari não está mal comparada aos outros, tendo mais horas que McLaren e Mercedes. A Red Bull tem mais horas disponíveis, mas enfrentará desafios no próximo ano para otimizar a aerodinâmica, comprometendo um pouco a unidade de potência. E entre todas as equipes, a Aston Martin é a mais favorecida, porque tem quase 20% a mais de horas de túnel de vento em relação a outras equipes. O contrato por diferença pode ser aproveitado para desenvolver não só o Aston Martin atual, mas também o do ano que vem. A de Adrian Newey e Alonso, lembremos, é a única motorizada pela Honda. Mas temos que comentar finalmente as palavras de Carlos Sainz, que se pronunciou sobre a situação na Ferrari e também sobre o que poderia ter dito no ano passado. Perguntaram-lhe como é viver uma temporada inteira como piloto de Fórmula 1 sem um assento, e ele respondeu que é difícil e terrivelmente complicado. Sainz dirige a Williams e em 2024 passou para a Ferrari, ciente de que perderia a vaga no final da temporada. E ele disse que todos nós temos dentro de nós um demônio e um anjo. Meu demônio me sugeriu a fazer ou dizer muitas coisas, mudar, mas meu anjo prevaleceu. Não teria sido justo, permaneci profissional. O ex-companheiro de equipe de Charles Leclerc na Ferrari confessou que enfrentou pensamentos negativos na temporada 2024, sabendo que Lewis Hamilton assumiria seu lugar no final do ano. Um piloto com um grande ego poderia ter destruído a Ferrari naquele ano. Ficando mais político, optei por ser profissional, dando tudo até a última corrida, contou em um podcast. Eu fiz isso pela equipe, mas também por mim mesmo. Não seria justo prejudicar quem não tem relação com a decisão tomada no Mundial de 2024. Sainz teve um papel impactante em ajudar a Ferrari a terminar em segundo lugar no Mundial de Construtores, atrás da McLaren, obtendo 2 vitórias na Austrália e no México e também 9 pódios. Como você avalia as declarações de Carlos Sainz sobre a Ferrari? E quanto ao dia de filmagem, que acabou sendo adiado para amanhã, o verdadeiro, onde veremos a suspensão traseira, vocês estão confiantes ou não? Deixe um like, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma notícia sobre a Fórmula 1 e a Ferrari. Aqui a propósito, nos vemos na próxima.